família que aguarda explicações e punições. Você olha essa foto, dói ao pensar que algo ruim possa ter sido feito contra essa bebê. A Aline Barcelos está no caso, já pode colocar a Aline aqui pra gente. Ela está nesse caso desde o início. E Aline, teve alguma novidade nessas últimas horas com relação a esse caso? A dona da creche continua presa, como nós vimos aí na reportagem da Ariane. Gil, ela continua assim. A Marina, né, essa mulher que é responsável, uma das responsáveis pela creche, uma mulher de 22 anos, ela continua presa, né? Como mostrou aí a reportagem da repórter Ariane Bittencourt, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. No dia da audiência de custódia, a Marina se emocionou, chorou, enfim, mas isso não convenceu o juiz que converteu a prisão dessa mulher acusada aí de ter asfixiado a pequena, a Mariano Leto, de 6 meses. Esse caso, Dionísio, chocou o Distrito Federal e a gente sabe que nada vai mudar os fatos, nada vai trazer a bebê de volta, mas aquela sensação de que a justiça foi feita ajuda a família a enfrentar esse luto. Como a gente viu, o casal vivia a sua melhor fase. As monitoras chegaram a relatar para a nossa equipe que a Maria era uma bebê super bem cuidada pela mãe. Os produtos entregues na creche, ali as fraldas, leite, tudo com a etiqueta, com o nome da menina, tudo arrumadinho. Então, era uma mãe bastante zelosa com a filha e que tinha total confiança nessa professora, né, na dona dessa creche, na Marina. A mãe confiava cegamente nessa mulher, entregava a menina todos os dias por volta das 7 horas da manhã, depois buscava no fim do dia ou o pai ou a mãe. O fato é que eles acreditavam, confiavam em tudo que a Marina contava, relatava. A Marina chegava a enviar para a mãe da menina fotos dela comendo, dela tomando sopinha, e isso fazia com que a mãe se sentisse segura, sabia que a filha estava sendo bem tratada. Então ela jamais poderia imaginar que uma tragédia dessas pudesse ocorrer. Tanto, Dionísio, que em um primeiro momento, quando a Marina falou que se tratava de um engasgo, a família não questionou, a família não foi procurar a polícia. A família acreditou que tivesse acontecido esse engasgo, e quem desmentiu esses fatos foram as monitoras, que viram a situação e resolveram procurar os familiares da Maria para denunciar o que de fato teria acontecido. Segundo as monitoras, a Marina estava dando comida para algumas crianças quando a Maria começou a chorar. Ela então teria largado os talheres, foi para um quarto junto com a menina, e uma das monitoras conta que o choro da criança, a partir desse momento, começou a ficar mais abafado. Mas a monitora disse que não podia imaginar que tivesse ocorrendo algo perigoso, algo que pudesse levar à morte da menina naquele momento. Outro fato, Dionísio, que chama bastante atenção nessa história e que deixou a situação da Marina ainda pior, foi o fato dela ter orquestrado, dela ter armado ali um falso álibi. Ela disse para as monitoras que um casal de irmãos estava brigando muito lá no dia e que ela precisava levar esses irmãos em casa. Isso nunca tinha acontecido antes. Ela nunca tinha saído da creche para levar as crianças em casa. E aí ela saiu com esses 2 irmãos e o menino de 10 anos ouviu as conversas dela pelo telefone. Ela falava com alguém do outro lado da linha e dizia: não deixe essa criança morrer, não deixe essa criança morrer. Então ela já sabia que a criança estava em perigo, se omitiu, não prestou nenhum tipo de socorro, e por isso ela pode ser indiciada por homicídio doloso quando há sim a intenção de matar. Nesse caso, Dionísio, a pena varia aí de 6 a 20 anos de prisão. A gente vem acompanhando esse caso desde o início. Fomos até a creche, uma instituição que atende aí a cerca de 40 crianças entre 4 meses e 10 anos de idade. Um espaço relativamente pequeno para esse número de crianças, um local insalubre. No dia da perícia, a Polícia Civil chegou a comentar que algumas crianças dormiam no chão, que não havia berços para todas as crianças. Uma instituição funcionando de forma clandestina, de forma irregular, sem autorização da Secretaria de Educação, e que acabou aí, né, Dionísio, infelizmente ocorrendo essa tragédia que chocou a todos os moradores do Distrito Federal, enfim, que acompanham esse caso, acompanham o desfecho dessa história toda, Gil. E me assusta muito, Aline, saber que foram as monitoras quem decidiram trazer a verdade à tona e não essas mulheres que deveriam ser a responsável legal não só pelo cuidado com a Maria, mas com todas as crianças que estavam ali dentro. E, gente, 20 anos é o crime cru, tá? A pena básica trazida pela polícia
polícia de acordo com os primeiros crimes identificados. Mas ainda devem aparecer as qualificadoras aí em meio a tudo isso. E são essas qualificadoras que podem aumentar aí muito essa pena e decidir como será esse julgamento. Aline, eu sei que isso ainda não está previsto, mas a polícia ainda deve ouvir, mais uma vez, as monitoras, deve ouvir outras pessoas com relação a esse caso, né? Sim, Dionísio, a polícia já fez todo um levantamento, já ouviu as monitoras, deve ouvir os pais novamente, com certeza vai chamar as monitoras para pegar mais detalhes sobre esse caso. E uma peça fundamental para a conclusão do trabalho da polícia é o laudo do IML, que vai apontar a causa da morte da Amariá. Esse laudo pode levar até 30 dias, é o prazo que o IML tem, mas o delegado responsável pelo caso, da 31ª DP lá em Planaltina, já adiantou que normalmente o IML emite esse laudo antes. Esse laudo é importante porque o desfecho dessa história, para que os pontos ali ainda desencontrados, para que tudo fique de forma encaixada e que a polícia tenha certeza do que de fato aconteceu no dia da morte da Amariá. A gente já sabe que o engasgo não ocorreu, Dionísio. Por quê? Porque um laudo de um médico disse que não houve obstrução das vias aéreas. Então, não pode ter havido engasgo. Então, é mais uma situação que a Marina, dona da creche, se coloca em contradição. Mas é claro, né, Dionísio, tudo isso ainda está sendo apurado, não cabe a gente aqui acusar A ou B, mas o fato é que a situação da Marina se tornou bastante delicada, foram assim uma sucessão de pontos desencontrados e o depoimento dessas monitoras que foi bastante contundente. Uma delas, Dionísio, assim, isso me impressionou bastante, chegou a relatar que a Marina dizia que odiava a menina, que odiava uma bebê de 6 meses. Então, ali, quando a mãe entregar a criança, ela fingia que estava tudo bem, só ela podia falar com a mãe da Amariá, fingia que gostava da menina e tudo. E depois, ela ficava dizendo para as monitoras que odiava a menina, porque a menina chorava. Gente, quem trabalha com criança, né, quem tem filhos, enfim, sabe, criança chora, bebê chora. Bebê não sabe falar se está sentindo dor, se está com fome. É uma maneira da criança se comunicar de que algo não está legal. Então, assim, cabia a monitora tratar com carinho, tratar com amor e não fazer o que fez, colocar a menina dentro de um saco, com as mãozinhas dentro desse saco, para a menina se virar de bruços, ficar lá até as 4 horas da tarde sem receber atendimento. E o pai só fica sabendo que a filha está morta quando vai buscar a filha na instituição. Gente, assim, é uma situação estarrecedora, que revolta e que a gente espera que a justiça seja feita assim. E mais do que isso, né, Dionísio, fica o alerta para os pais. A gente sabe que nem todos têm condições de colocar os filhos em uma creche regular. A gente sabe que o pai e que a mãe precisam trabalhar, mas é preciso ficar atento a essas instituições que não têm um alvará de funcionamento, que não têm autorização para funcionar. Ali na creche da tia Cleidinha tinha uma faixa dizendo que para a criança ficar em turno integral era cerca de R$300 e meio período R$200, já com a alimentação inclusa. Então é um valor bastante em conta. A gente sabe que os pais procuram justamente por isso, mas que serve de alerta, que serve para a gente às vezes refletir, será que o meu filho, será, né, que a criança está sendo bem cuidada? Porque aí acontece esse tipo de situação também e não tem nem para a justiça ali, não sabe nem para quem recorrer, vai cobrar de quem? Do governo? Não pode cobrar, a creche não era regularizada. Então, assim, Dionísio, uma sucessão de erros, né, como eu já falei anteriormente, que acabou tirando a vida de uma bebê de 6 meses. A pequena Maria foi enterrada lá no cemitério de Planaltina, na Capela 1, no último sábado. Uma forte comoção, familiares, amigos dos pais da criança, todo mundo aí bastante revoltado com essa situação e querendo, obviamente, justiça, e é isso que a gente espera para esse caso. Se a Marina teve responsabilidade sobre esse caso, se ela agiu ali de forma dolosa, se ela teve a intenção, se ela matou essa criança de forma proposital, enfim, que ela pague por esse crime que ela cometeu, para que isso não ocorra com outras crianças, obviamente, né, Dionísio? E Aline, em meio a essa tempestade de contradições que a gente já vê aí nesses primeiros depoimentos da acusada, vale lembrar que a polícia deve conseguir pelo menos parte dessas explicações, como a Aline frisou bem, no laudo feito pelo Instituto de Criminalística. O prazo, gente, é de 30 dias, mas normalmente entre 48 horas e 4 dias, nesse prazo de 2 a 4 dias, o delegado responsável pela investigação, ele já recebe o chamado laudo preliminar. E provavelmente, Aline, pode ser que a Justiça já tenha recebido também esse laudo preliminar e, por conta disso, decidiu transformar a prisão temporária da acusada
em preventiva, até que o laudo oficial possa sair e trazer essas informações. Mas diante disso e de tantas contradições, sabe o que me assusta, Aline? É que a Mariá, ela pode ter sido a ponta de um problema que já pudesse vir a acontecer. Se acontecia com uma criança a quem essa mulher dizia amar, adorar, gostar, amo a mãe da Mariá, adoro a Mariá, será que outras crianças também não passavam por algo similar nas mãos dessa mulher? E é isso que a polícia vai tentar entender a partir de agora também, né, Aline? Exato, Dionísio. A gente não sabe, né? Esse caso veio à tona porque acabou em um crime, acabou em uma morte de uma criança. Mas sabe-se lá quantos outros casos podem ter ocorrido sem que os pais, sem que a polícia tenha ficado sabendo. Até porque, Dionísio, depois da morte da Mariá, teve uma mãe que já procurou a delegacia relatando maus tratos do filho, relatando que a criança teria chegado em casa machucada, vindo depois que passou o dia na creche. Então, assim, a polícia vai investigar esses outros casos, vai conversar com os pais dessas outras crianças para saber como é que era o trabalho naquela creche. Na sexta-feira, né, 2 dias depois da morte da Mariá, eu fui até a creche e uma vizinha me disse, Dionísio, que no dia dessa tragédia, elas teriam ficado tão atordoadas ali com aquela situação que começaram a descuidar das outras crianças e que um menino de 4 anos chegou a sair para a rua. Foi para a rua e ali é uma via que passa carros, enfim, é uma área residencial. E essa moradora lá da região que acolheu a criança, levou a criança para dentro de casa, que ficou tomando conta do menino e ninguém deu falta dessa criança. Então, assim, é uma instituição que merece aí um filtro, né, maior da polícia para saber o que acontecia, se outras crianças também sofreram maus tratos nesse local. O caso da Mariá, obviamente, né, veio à tona depois dessa tragédia. Mas, né, Dionísio, sabe-se lá o que acontecia ali nos bastidores, longe do olhar atento dos pais, sabe-se lá o que essas crianças não passavam nas mãos dessa mulher, que não tinha, obviamente, paciência com as bebês. Uma mulher que chega para pegar uma criança, diz para a mãe que adora a menina, que gosta da menina e que nas costas diz que odeia uma bebê, isso assim para mim assim, é inexplicável. Como é que uma professora, uma pessoa que está se propondo ali a cuidar de crianças, fala que odeia uma bebê de 6 meses? Gente, o que uma bebê pode ter feito para uma pessoa usar esse tipo de palavra? Então, isso assim, quando a monitora falou, isso me marcou bastante e, claro, chocou a polícia também. E é óbvio que a polícia vai investigar, vai a fundo nesse caso, porque todos estão cobrando justiça e saber também se outras crianças foram vítimas. E aí, Dionísio, entra naquela questão que você colocou, de agravar ainda mais a situação da Marina. Ela pode pegar de 6 a 20 anos de prisão, mas se outros casos aparecerem, se outros casos surgirem, a situação dela pode ficar ainda pior, Dionísio. Exatamente isso. E, claro, também a polícia deve ouvir as monitoras para saber se existe algum tipo de coação ou não dentro dessa tal creche.